Olá, professora Carla Letuz em mais uma videoaula sobre pontuação. Desta vez nós vamos trabalhar a exclamação e a interrogação. Esses sinais de pontuação na escrita eu trabalho em várias videoaulas, baseados no texto Uma vírgula muda tudo, que está lá no pontuação 1, né, contextualizado, é uma narrativa que conta a história de 4 concorrentes a uma herança. Esses concorrentes, eles vão pontuar, né, a sua fala, puxando o assado para o lado deles. Então, curtam lá no pontuação 1 para que a gente comece a trabalhar, então, com esses exemplos aqui nessa videoaula. Vamos começar com a interrogação? A interrogação, então, é aquele ponto em que a gente vai usar na escrita para fazer perguntas. Então, básico, desde que a gente começa a escrever, a gente precisa mostrar, quando a gente está fazendo perguntas na oralidade, mostrando, pontuando a interrogação na escrita. E agora, quando eu uso a interrogação várias vezes, então, aí nesse caso, 3 vezes, eu quero intensificar essa pergunta, né? Colocar uma oralidade um tanto que mais destacada na minha escrita. Próximo uso. Quando a gente olha o sinal de pontuação invertido, nós temos que pensar que em língua portuguesa a interrogação nós usamos de forma normal nesse sentido. Quando eu observo esse outro sinal de pontuação, é sinal que nós estamos tratando da língua espanhola. Então, os dois tipos de sinais de pontuação aí. Vamos passar para a exclamação. A exclamação, então, nesse primeiro parágrafo aí, a irmã que chorava sem parar, ironicamente chegou em seguida dizendo: "Ai, que tristeza!" e pontuou assim. Esse ai, com o uso da exclamação, ele é uma interjeição. Interjeição é uma expressão, uma palavra que mostra, que expressa um sentimento. Então, esse ai aí mostra dor, tristeza, e esse que tristeza. Então, essa dor, essa maneira que nós temos de mostrar na escrita a interjeição e o sinal de pontuação como sendo uma intensificação da nossa fala. Se eu uso então a exclamação repetidamente, é exatamente como a interrogação. A exclamação usada assim vai mostrar uma intensificação dos sentimentos também na escrita. E quando eu misturo esses dois pontos, o de exclamação e o de interrogação, eu tenho aí o ai, que tristeza. Se eu tenho a exclamação e depois a interrogação, aqui eu estou focando muito mais na intensificação do sentimento de exclamação, exclamativo. Agora, se eu utilizo em uma frase que é uma pergunta, eu vou em primeiro lugar colocar a interrogação e intensificar essa exclamação, colocando o ponto de exclamação, então, depois do interrogação. Qual a diferença entre os dois? Então, a frase exclamativa tem em primeiro lugar a exclamação e a interrogativa tem a intensificação com a interrogação, a pergunta. Vamos lá. Outro ponto que nós vamos trabalhar aqui é a reticência, as reticências, esses 3 pontinhos, quando a gente mistura interrogação, exclamação e ainda coloca as reticências. No mesmo exemplo anterior, ai, que tristeza, esse que tristeza com a exclamação, e se eu colocar uma reticências logo após, eu tenho aí também uma incerteza nesse sentimento, uma continuidade do pensamento. Que tristeza! Então é um outro tom. Se eu colocar reticências depois da interrogação, eu também quero fazer a mesma coisa, indicar uma incerteza na minha pergunta. Para quem o falecido deixou a sua fortuna?
Esses são os usos principais dos sinais de exclamação, interrogação e aí também uma base das reticências. Agradeço a vocês pela atenção, bom estudo para todos, espero que tenham entendido, que eu tenha ajudado nesse estudo de vocês. Super abraço no coração.